CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sodré. Todas as sextas, você ouvinte aqui do CBN Vitória, conhece um pouquinho e aprende um pouquinho mais também sobre tecnologia com o nosso comentarista Gilberto Sodré. Gilberto, que inclusive traz um dado super curioso nesta sexta-feira, o problema das senhas. Você ouvinte sabia que há uma publicação, foi publicada recentemente, né, uma lista com as 500 senhas mais comuns que foram classificadas, portanto, como as piores do mundo? A gente vai entender um pouquinho mais sobre senhas no CBN Tecnologia dessa sexta. Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Gilberto, o que é senha ruim? Como é que a gente pode identificar o que é bom, o que é ruim, o que é difícil, o que é fácil para um hacker descobrir? Na verdade, o que acontece é que os hackers, eles têm conhecimento dessas senhas que são comuns de serem utilizadas. E quando eles vão tentar chutar, né, ou seja, vão tentar adivinhar a senha de alguém, eles vão usar essas senhas como um dicionário, tentando, quando eles chamam de ataque por força bruta, para tentar chutar e acertar a sua senha. Então, essas senhas cadastradas pelo site da internet que fez essa pesquisa, o whatsapmypass.com, whatsmypass.com é o site lá da internet que fez essa pesquisa e relacionou essas 500 senhas piores, né, para você utilizar. E aí, com isso, os hackers também vão utilizar essas senhas para poder tentar invadir a sua conta. Então, essa é uma dica interessante, você não usar essas senhas que estão registradas ali. Bom, entre as senhas que foram apontadas aí como as piores do mundo estão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, a própria palavra password, isso, né? QWERTY, que é aquela sequência das teclas, a primeira sequência de teclas do teclado comum, que é o Q, W, E, R, T, Y, ou seja, a pessoa digita direto naquela sequência que está ali. Então, números sequenciais de 77777, 66666, tudo são senhas que são comumente utilizadas pelos usuários e os hackers sabem disso. E aí tentam tentar invadir a sua conta usando senhas conhecidas como essa. Pois é, então essas foram apontadas aí como as piores senhas do mundo, porque pelo menos uma entre 9 pessoas no mundo utilizam essas senhas. Então Exatamente. São as que eles primeiro testam quando eles vão tentar invadir algum banco de dados, né? E as senhas a gente não consegue ficar longe delas, viu, Fernanda? Porque a gente tem uma pesquisa que diz que cada usuário tem, em média, né, 6,5 senhas para usar até 25 serviços na internet. Então veja, cada um de nós tem pelo menos, tem que guardar pelo menos 6 senhas, né, na cabeça para poder você usar o serviço, seja de banco, seja de e-mail, né, seja de um site que você usa para consultar alguma notícia. Então veja que a gente não pode ficar sem. Então a gente tem que ter algumas dicas de como escolher as senhas que são um pouco mais seguras, pelo menos para não ter ou não correr esse risco de ter, por exemplo, o seu perfil do Orkut roubado, o seu perfil do MSN roubado, né. Então algumas dicas de como administrar melhor suas senhas. Então, primeiro, fica longe, como a gente já acabou de falar aqui, de combinações fáceis, como data de aniversário, placa de carro, nome da esposa, do filho, né? Porque os hackers também, quando querem fazer algum tipo de ataque, vão pesquisar essas informações no seu perfil, né? Então, fique longe dessas combinações fáceis. Use no mínimo, obviamente para serviços de grande segurança, no mínimo 8 caracteres. A sua senha tenha 8 caracteres lá e, se possível, alfanuméricos, que possa até misturar letras maiúsculas e minúsculas. Isso aumenta muito a dificuldade do hacker a conseguir achar a sua senha, né? Então, é uma situação importante. Agora eu vou fazer aqui o lado do internauta. Isso dificulta também a condição da gente gravar essas 6 senhas, né? Já pensou? Mas aí eu tenho uma dica. Pensa o seguinte, por exemplo, uma frase que você acha interessante, uma frase de uma música que você gosta, por exemplo, e usa as iniciais de cada uma das palavras. Então é uma senha não pronunciável, normalmente de tamanho razoável, que pode ter números e letras, inclusive letras maiúsculas e minúsculas. Tá, então essa é uma saída, então. Não precisa guardar a senha, guarda a frase de uma música que você gosta, por exemplo, de um local, de um livro, título de um livro que você gosta de ler. Essa é uma dica para você guardar a sua senha, né? E por último, nunca utilize a mesma senha para muitos serviços da internet. Porque se, por exemplo, um dos serviços, sua senha tiver sido descoberta, por exemplo, né? Esses outros serviços que você usou a mesma senha também vão estar vulneráveis. Então é uma dica de quem usa aí várias senhas na internet. Gilberto, a gente quando começou a falar em tecnologia, existia um padrão de senha de 4 dígitos, Isso. né? Depois
passou-se para 6 e agora a segurança é 8? 8, exatamente. Isso permite um bom número de combinações? Exatamente, porque antigamente os equipamentos tinham uma certa velocidade, ou seja, tinham uma certa performance. Quando começou-se a aumentar a capacidade dos computadores, também a quantidade de senhas que os atacantes poderiam chutar, né, rapidamente começou a aumentar também. Então, ou seja, o nível, a quantidade o espaço de senhas que você precisa ter é maior e então a combinação tem que ser maior também. Por isso que aumentou-se o tamanho das senhas para isso. Ok, bom, então nada de 1, 2, 3, 4, seu nome, o nome do bichinho de estimação, não, isso é exatamente. muito comum também, Também. né? Data de aniversário, time de futebol. Nada disso. Nada disso, porque isso é possível de ser identificado. Por último, uma pergunta que muitas vezes as pessoas me fazem, que é, eu tenho que trocar minha senha regularmente? Tem sim. Então, ou seja, a sugestão é que você troque sua senha pelo menos a cada 2 meses. Quando a gente consegue decorá-la e tem que trocar de novo. Infelizmente, é verdade. Né? E em locais que exigem muita segurança, a sugestão é que você troque a cada mês. Ok, então essas são as dicas então para que você possa ter mais segurança em virtude aí das senhas. Teve um episódio essa semana, né, que eu acho que é importante a gente até dizer por que nós escolhemos esse tema para essa semana, né? Houve uma invasão de 33 contas de pessoas famosas na comunidade do Twitter, não é isso? Inclusive o Barack Obama também estava nesse rol de invadidos, né, de contas invadidas. E aí o que aconteceu? O hacker que entrou, ele conseguiu entrar na conta de uma das administradoras do sistema, é isso? Usando um programa de busca de senhas. Isso. Em palavras do dicionário. Isso, é que muitas pessoas usam palavras que são pronunciáveis, são palavras do nosso dia a dia. E o hacker, o que ele fez? Ele pegou um dicionário eletrônico e aplicou todas as senhas do dicionário para tentar achar a senha. E a senha, no caso da administração do Twitter, era happiness, que é a felicidade. Ele colocou uma senha chamada happiness lá na conta de administração do serviço do Twitter. Esse hacker conseguiu invadir essa senha, essa conta, e depois teve acesso a todas as outras contas do Twitter também. Bom, essa senha era muito frágil, né? Muito frágil, exatamente. Não seguiu nada do que a gente estava comentando aqui, né? Ou seja, de ser alfanumérico, ter números, letras, maiúsculos, minúsculos, nada disso. Vamos explicar só para o nosso internauta aqui, o ouvinte, o que é Twitter? Sim. Twitter é um serviço chamado de microblog. A gente tem os blogs, que são aqueles locais que você posta comentários. O Twitter é um blog, só que você tem limitações de postagem, de mensagem de até 140 caracteres só. Então, um serviço bastante famoso hoje em dia, que até concorre com os blogs normalmente. E aí nem o presidente dos Estados Unidos escapou, portanto, desta invasão, né? Exatamente, exatamente. Bom, vamos então aos fatos da semana, Gilberto. Bem, essa semana a gente está acontecendo, começou ontem, na verdade, a CS, que é aquele Computer Electronic Show em Las Vegas, que é a maior feira de eletrônicos para o consumidor do mundo. O que já tem lá de curiosidade, hein? Olha só, eu selecionei 3 coisas bem interessantes aqui que foram lançadas já desde ontem. Primeiro que a gente observei lá uma quantidade imensa de aparelhos reprodutores do novo formato de DVD, o chamado de Blu-ray. Já tem uma série de fabricantes divulgando seus produtos, inclusive produtos com preço bem acessível, em torno de $200, o que é muito pouco para um equipamento que está chegando agora no mercado. Então promete que vai baixar bastante de preço ao longo do tempo, já que é um produto que está começando agora no mercado, já começa com preço de $200. Só para a gente lembrar, os aparelhos de DVD que chegaram no mercado, os primeiros aparelhos de DVD que chegaram no mercado, eram mais de $2.000. Dos primeiros produtos, né? E esses da Blu-ray já estão chegando em torno de $200. Então veja que vai ser um preço bastante acessível para os usuários. Bom, essa é a grande vantagem, né? A gente tem tecnologia com preço que a gente pode pagar, né? Exatamente, exatamente. Uma outra coisa interessante são os netbooks. Os fabricantes definitivamente chegaram, né, para lançar novos produtos de computadores pequenos, os subnotebooks, né? A Sony lançou uma linha grande de produtos da ordem de 9 polegadas, a tela de 9 polegadas, com 630 gramas. É o notebook mais leve do mundo. 630 gramas. É um novo sonho de consumo. Exatamente. Né? Então, uma linha grande de produtos da Sony. E o Asus, né, o fabricante do EPC, lançou um EPC modelo novo que tem tela giratória, tela de sensível ao toque, o touchscreen, e formato daquele tablet PC que você escreve na tela, inclusive, né? Com a capacidade de armazenamento interno de 512 GB. E também de netbook? De netbook. Ele também é pequenininho, ele é portátil e ainda faz isso tudo. Exatamente. Isso aí eu selecionei exatamente esse modelo do EPC, porque ele traz também uma tendência muito forte que a gente vai observar ao longo de 2009, que são os computadores, tanto notebooks como computadores de mesa, que tenham tela sensível ao toque, é uma quantidade grande de lançamentos hoje no mercado,
e o início da morte dos HDs como a gente conhece. Hoje em dia, os HDs, né, que são peças giratórias, como os discos, né, isso vão acabar, e a tendência agora é de vir os discos em memória, né, os chamados discos de estado sólido. Então agora a gente não vai ter mais os HDs como a gente conhecia antes, e vão ser HDs que consomem muito menos energia, então a vida útil da bateria vai aumentar, e a durabilidade dos HDs também vai aumentar bastante. Então a gente está vendo aí uma mudança de tendência, uma transição né? nesse mercado. A partir dessa feira agora a gente viu bastante, vários lançamentos dessa área. E como não poderia deixar de ser, a computação verde também se fez presente na CES. A gente viu aqui, separei 2 lançamentos bem interessantes, um que é um carregador de celular à luz solar. É da Energizer, lançou lá agora nos Estados Unidos, um kit que você coloca no sol, liga o seu celular nele e ele carrega o celular com energia solar. Interessante, né? É a tecnologia limpa, né? Exatamente, né? E a Fuji lançou uma série de pilhas que também são feitas sem produtos químicos, que são pilhas verdes, né, que não poluem o meio ambiente. Interessante também, são novidades aí que a gente começou a ver na CES, que começou ontem já, né, já tem várias novidades aí por aí. É uma grande feira de tecnologia que acontece nos Estados Unidos, ela é anual, exatamente, não é mesmo, Gilberto? Começou dia 8 ontem e vai até domingo. Né? Que movimenta todo esse cenário aí da tecnologia, do comércio de eletrônicos no mundo, porque os grandes lançamentos são feitos exatamente nessa feira Só anual. para os ouvintes terem uma ideia do tamanho da feira, são 2.700 expositores com mais de 30 categorias diferentes de produtos. Então esse ano da feira é o lançamento dos novos netbooks. Isso, né? A parte de computação verde muito, muito forte, e a parte de vídeo, a parte do Blu-ray, que realmente a coisa começou a deslanchar, né, definitivamente, em relação a isso. Né? Bom, e para a próxima semana, temos um destaque? Temos destaque, começa os preparativos para a Campus Party, aquela feira, né, ou seja, um encontro que vai acontecer em São Paulo, no Centro de Exposições de Imigrantes, do dia 19 ao dia 25, que é a maior feira de oficinas, mídias eletrônicas, internet e conteúdo web, que a gente vai acontecer agora em São Paulo. Então as pessoas começam já a se preparar para essa novidade na situação. Queria destacar só um item, que é o lançamento de um dicionário, né, que a gente está falando de ortografia, né, um dicionário novo com a nova ortografia. Então quem tiver, agora a gente está falando de mudança da ortografia e tudo mais, a gente vai precisar ter no site, né, www.broffice.org.br, www.broffice.org/vero ortográfico. É um site que tem um novo dicionário que tem a questão de você consegue colocar no seu computador a nova ortografia. Ok, Gilberto, obrigada pela sua participação. As dúvidas você pode mandar para o cbntecnologia@gmail.com. A gente volta na próxima sexta com outras novidades.